Flamengo não tava bem, nós tava na fase ruim. Contratamos o treinador com o nome de Jesus. Organizou nosso time, a meta é ser campeão e trazer muita alegria pra nossa grande nação. Tá difícil de parar os coringa do Flamengo. Você sabia que o treinador do Flamengo é a cara do John Locke? Digita aí, sem sacanagem. Jorge Jesus é o nome do treinador do Flamengo. Ele é a cara do John Locke. Igualzinho, velho. Igualzinho. Cara. Cara, meu irmão, a imagem desse programa vai ser o treinador do Flamengo. Não, sem sacanagem, digita aí pra você ver, Pedro. Você já fez isso? Não, eu tô vendo, É igual o John Locke. É igual. Eu vou botar. Vamos lá pro nosso programa semanal de Jorge Jesus, filósofo empirista. Ainda inspirado pelo Programa de Estudos Tutorados do Governo, mas está terminando o segundo PET essa semana. Essa semana a gente entra com o tema de John Locke e o empirismo. E para falar sobre isso, a gente está aqui com o Rodrigo Ribeiro de Carvalho. Olá. E Pedro Cortar. E aí, gente? Então vamos lá, vamos falar de John Locke, vamos falar de empirismo. E vamos falar de redes sociais. Vamos falar das redes sociais. Se você quer mandar um recado pra gente, seguir as nossas postagens, ficar acompanhando bem de perto quando sai um novo episódio, você pode nos seguir no Facebook, é o Não Precisa Copiar no Facebook, e o N Precisa Copiar no Twitter e N Precisa Copiar no Instagram. Correto, Rodrigo? Perfeitamente. Galera, não fica só economizando e só curtindo, não. Compartilha também, que compartilhar é tão importante quanto curtir. A Gabriela... A Gabriela? Grande não, Gabriela? É uma grande Gabriela, que ela é minha aluna lá de Espanha. A Gabriela, que foi a responsável pelo primeiro meme. Ela agora foi responsável pelo segundo meme. Foi responsável pelo segundo meme. Sangue nos olhos. Deixa eu achar isso agora, que eu preciso dar RT nisso agora. Você não viu, não? O Gilberto Gil. Não vi não. Caralho, muito bom. Maneiro. Então, obrigado, Gabriela, por fazer nossa vida mais engraçada. Que episódio é esse? Do Baiano e do Aristóteles. Não, esse que a gente tá gravando aqui agora. John Locke. Ah, tá. Porque se fosse o de Foucault, o Rodrigo ia jogar isso aqui pro final, né, Fábio? Não ia deixar ficar negócio de meme. Não, com certeza não vai ficar isso tudo aí, ó. Olha só a quantidade de tempo que a gente tá perdendo. Rodrigo não pode ter graça, não. Pode ter graça, só não pode ocupar 40 minutos do começo. Vai lá, Pedro. Se tem jogo do Mengão, a torcida dá um show. Pode levantar a plaquinha, hoje tem gol do Gabigol. A gente já falou aqui nesse programa sobre racionalismo, né? E hoje a gente vai discutir, através do John Locke, que é a cara do Jorge Jesus, o empirismo. E o que é a diferença básica dessas duas correntes. Então, o que é o racionalismo? O racionalismo, como a gente viu na obra do Descartes, com a conversa com a Nathalie, ele é uma tentativa de fundamentar o conhecimento filosófico e das ciências a partir do exercício da razão, de forma a sistematizar essa arquitetônica do conhecimento, fundando tal sistema em ideias que são, às vezes, ou difíceis de reconhecer no mundo empírico, na matéria física, ou que se fundam absolutamente em primeiro plano pela razão apenas. Ou seja, são ideias que a gente não encontra exatamente tal como elas são quando a gente observa o mundo, mas que elas são necessárias para que nós consigamos fundamentar a veracidade dos nossos conhecimentos sobre o mundo. Então, o exemplo que fica mais claro isso é o exemplo de Descartes, que eu vou repetir, porque também é o que tem mais chances de vocês terem entendido, já que ele foi abordado 2 vezes, enquanto Leibniz ou Spinoza a gente só mencionou uma vez e misturado com outras coisas. Existiam esses céticos que estavam questionando toda fonte de conhecimento e também a ciência. E a gente não sabia com completa certeza se esse conhecimento científico era um conhecimento exato da realidade ou dos fenômenos da realidade. Qual é a grande revolução da modernidade? Fundamentar esse conhecimento no indivíduo. Não é um indivíduo específico, não é o Rodrigo ou o Fagner, o Rodrigo vê o mundo assim, o Fagner vê o mundo assim. Não, no indivíduo, na ideia de indivíduo. E o Descartes faz isso colocando
esse eu como evidência inicial de todos os outros conhecimentos. O primeiro conhecimento é o eu, quando ele fala eu penso, eu existo, ele está dizendo, não importa que eu duvide de tudo mais que está diante dos meus olhos. No fim do dia, o próprio ato de duvidar, que é um ato de pensamento, me faz ter certeza que eu, ao menos, existo. A partir disso, ele encontra dentro da mente dele uma ideia que não pode ter sido nem inventada e não pode ter sido nem tirada da natureza, que é a ideia de infinito, a ideia de Deus, a ideia de perfeição. E essas ideias, por consequência, ao longo das meditações, você vai ver isso, vão acabar levando, logicamente, a gente a acreditar que aquilo que a gente encontra no mundo empírico é real e que os conhecimentos científicos que a gente descobre usando a ciência para olhar para esse mundo, usando os instrumentos da ciência, o método científico, são conhecimentos que a gente pode confiar. Qual é a função disso? O cientista que sabe ou não sabe Descartes vai deixar de fazer ciência? Não. A questão é uma fundamentação filosófica. Porque sem isso a gente não consegue separar as coisas. Quando a gente acha que a gente não precisa da fundamentação filosófica, a gente acaba, com o tempo, por causa da experiência, não, por causa da vivência, misturando coisas que não são a mesma coisa. Porque a gente não tem um critério para separar. Então, a ideia dos racionalistas era usar a razão para fundamentar toda sorte de conhecimentos entre os filosóficos e científicos. E qual era a base, então, desses sistemas racionalistas? Essas ideias inatas, essas ideias que eu formulo com a razão e que não estão tal como são formuladas na empiria. Então, por exemplo, a ideia de mônada do Leibniz é uma ideia que dificilmente a gente encontra um jeito de visualizar ela numa vida empírica. Mas a partir do exercício da razão e entendendo o problema do dualismo, da interação e da fundamentação desse conhecimento, a gente consegue deixar isso mais claro. O problema dos empiristas não é com o uso da razão. E o problema dos racionalistas não é com o uso da empiria para se descobrir coisas. Não é essa questão que divide o debate racionalismo e empirismo. O problema dos racionalistas não é que o conhecimento empírico não serve para nada. Não, o Descartes abria corpos para fazer estudos de anatomia tentando descobrir qual órgão servia para que a alma interagisse com o corpo. Ou seja, a partir das suas ideias racionalistas, das suas ideias inatas, do dualismo que ele deriva delas. Aproveitando essa intervenção da Mulan, eu queria perguntar, o Descartes abria corpos? Abrir. Pô, eu não sabia disso não. Glândula Me lembro pineal. da glândula pineal, mas eu não sabia que ele botava a mão na massa assim. O Descartes O discurso do método, Rodrigo, ele foi só a introdução para um artigo que o Descartes tinha escrito sobre pressão sanguínea. Olha só, interessante. No final desse livro, desse conjunto de artigos, um sobre pressão sanguínea, ele fez uma ilustração para representar como a pressão sanguínea variava de acordo com o tempo, e assim inventou o plano cartesiano. Pô, top. Ou seja, ele fez um artigo merda sobre pressão sanguínea para introduzir, fez um texto foda chamado para falar sobre o método, e para concluir ele fez uma figura foda para falar sobre o negócio cartesiano. O principal foi uma bosta. Continuando então, como a gente viu aí pelo que o Fagner falou do Descartes, o problema não é com fazer experimentos. E o problema dos empiristas também não é com usar a razão. A razão é essencial para você transformar dados em conhecimento. Quando você recebe os dados, eles de maneira amorfa, solta, acrítica, eles não são um conhecimento. Então você usa a razão para organizar esses dados, e o problema dos empiristas é justamente isso. O que é permitido fazer ao se organizar esses dados ou não? Qual conclusões eu posso, de fato, derivar desses dados e quais eu estou cometendo um salto? E, ao cometer esse salto, eu estou me comprometendo com princípios metafísicos que não são nem evidentes e, às vezes, alguns empiristas vão dizer não tem nem sentido dentro desse sistema de conhecimento. Então, essa é a questão. Os empiristas vão denunciar o papel dessas ideias inatas na formulação de uma justificação filosófica do conhecimento. Então, o que eles vão dizer? Nada que está na razão não passou antes pelos meus sentidos. Tudo que a gente pensa, a gente poderia investigar e tal, a gente tem que rastrear essa ideia, a origem dela na empiria. Não existe outra alternativa. Que o ser humano, de um jeito ou de outro, existe, vive e
opera no mundo empírico. E ele absorve, desde bebê, seus conhecimentos a partir da experimentação das coisas. Seja de maneira acrítica, como uma criança que come terra, come pedras, ou de maneira crítica, como um cientista que mede o peso das substâncias, vê que tipo de substância se trata, as mistura, e as misturando investiga qual tipo de efeito isso causa. O ser humano sempre opera a partir disso. E se, por exemplo, nós temos uma ideia de causalidade, essa ideia teria que ser, então, rastreada à sua origem empírica. Se nós temos uma ideia de Deus, essa ideia tem que ser rastreada a uma origem empírica. Se isso não for possível, então tem algum tipo de problema aqui. Então, para finalizar minha parte, o que a gente tem aqui? Não é um debate sobre o uso da razão e o uso da empiria. Em ambos os grupos de filósofos, a gente vai ter pessoas que vão ser cientistas, vão fazer experimentos, e todos eles certamente usam a razão para poder produzir seu conhecimento. Não é uma questão sobre o uso de uma coisa ou outra, apesar de muitas vezes essa ser a confusão principal das pessoas. É uma questão de princípio epistemológico, ou seja, o princípio que regula aquilo que eu considero conhecimento ou não. De um lado, a gente tem, imagina um rio e a gente tem duas margens. De um lado, a gente tem aqueles filósofos que acreditam que ideias puras produzidas pela razão, que não vieram da empiria, são possíveis. E de outro, um grupo que acredita que esse tipo de ideia, que não tem sua origem na realidade empírica, não tem sentido. Determinar esse debate vai ser importante porque ele vai ser o que vai causar o despertar do sono dogmático do Kant e a filosofia crítica, e toda a filosofia que vier depois vai beber de alguma forma dessa fonte. E além, outros, só que ele não é o único autor empirista. E os autores empiristas, assim como os racionalistas, eles têm muitas diferenças nas minúcias das suas filosofias. Só que, por princípio, se vocês verem alguma questão que mencione Hume ou Berkeley, vocês podem assumir que eles dividem esse mesmo princípio com o Locke. Agora, as especificidades da filosofia do Locke, que aí você já não pode contar que o Hume ou o Berkeley vão subscrever o que a gente vai falar agora, a gente vai ver com os meus dois amigos aqui, primeiro com o Fagner, que vai explicar a formação das ideias e os tipos de ideias. Isso aí. E aí a torcida grita, canta o quê? Então vamos lá. Eu vou começar falando um pouco até desse ponto que o Rodrigo tinha falado, desse contra-argumento do Locke contra o inatismo. Primeiro, é bom partir da ideia que o Locke tem sobre conteúdos mentais ou simplesmente ideias, que é tudo aquilo que faz presente na nossa mente de uma maneira consciente. Então, a ideia para ele é desde a imagem do carro na sua frente até as memórias mais íntimas da sua consciência, também é classificado para ele como ideia. Tudo isso é conteúdo mental. O propósito do Locke nesse livro, no Ensaio sobre o Entendimento Humano, é apresentar uma análise sobre a origem dessas ideias, que é uma questão central para a filosofia moderna. Então, primeiramente, a gente tem os ataques das teorias das ideias inatas, ou seja, a teoria que defende que todas as ideias já estão presentes na nossa consciência de maneira dormente, inativa. Desde o nosso nascimento, só necessitam de um despertar para serem ativadas na nossa consciência, como o Pedro falou. Então, primeiro, o Locke levanta como uma prova para a sua teoria o comportamento das crianças e dos deficientes. Ele diz assim, se esses seres já tivessem em si todas as ideias de forma inata, por que eles não a manifestariam? Como um inatista pode sustentar que a ideia inata está presente na mente da criança e do deficiente sem que essa ideia seja consciente? Então, para ele, é como se alguém dissesse assim, a criança, ela sabe disso, só que ela não sabe que sabe. Então, ela não sabe. É como se fosse uma petição de princípio. Fala, tá aí na sua cabeça, só que você não sabe disso. Fala, se eu não sei, então não tá na minha cabeça. Então, para ele, o comportamento do recém-nascido, que já conhece, por exemplo, a ideia da fome, da dor, do prazer, é fruto do resultado das suas experiências antes do nascimento, no útero. Lá dentro do útero, ele tem contato com coisas, com a fome, com a escassez, com coisas que fazem bem para ele, e aí ele vai formando essas ideias que aparentemente ele já nasceria sabendo, mas para o Locke ele já existe antes do nascimento, e lá ele já começa a ter suas primeiras experiências,
Por isso que a gente não consegue explicar como essas ideias são formadas na mente dele, simplesmente porque a gente não tem acesso à criança dentro do útero. Se a gente tivesse acesso, a gente conseguiria ter uma noção melhor de como essas ideias básicas são formadas, né? O outro argumento apontado pelos racionalistas era em relação a um suposto consenso universal a respeito de algumas crenças que são muito básicas, como, por exemplo, o princípio da identidade e da não contradição, ou princípios éticos fundamentais. Ele também descredencia esse argumento, evocando mais uma vez crianças e deficientes mentais que não conseguem ter noção do princípio da identidade ou da não contradição. E sobre os princípios éticos universais, ele evoca também a cultura de outros povos, que o povo ocidental, o europeu da época dele, colocava esses princípios éticos como se fossem coisas universais, porque isso era um princípio difundido por toda a sociedade que eles conheciam. Só que outros povos eram enxergados pelos europeus como os bárbaros, porque eles não tinham justamente esses princípios éticos fundamentais. Se essa ideia dos princípios éticos fundamentais fosse algo inato, esses povos também teriam isso, né? E aí, por fim, o último ataque dele contra o inatismo é sobre a ideia inata que o Descartes, por exemplo, defende de Deus. Ele ataca o Locke argumenta que isso é um fato da cultura, que a gente fez com que a gente produzisse uma ideia de Deus peculiar. Mas se a gente analisar novamente o comportamento dos outros povos, cada povo tem uma ideia de Deus completamente diferente da ideia de Deus que os europeus têm. Então, essa ideia do Descartes, o argumento do Descartes, que é aquele Deus universal, onipotente, onipresente, não pode ser afirmar que é o mesmo Deus, por exemplo, de uma tribo brasileira, que era um Deus que não era onipotente, onipresente, onisciente. Era só chamado como um Deus e exercia algumas funções que o mesmo Deus cristão exerce. Mas não dá para falar que ele tem as mesmas características. Ele luta com os outros deuses, ele não é onipotente, não é onisciente, não é onipresente. Então não dá para afirmar que essa ideia de um Deus dos filósofos está presente na mente de todo mundo, como o Descartes defendia, né? Você quer comentar, Rodrigo, alguma coisa? Queria, mas é um trampo. Então tá. A ideia de Deus como aquele que criou o mundo, é só isso que ele tá falando. Isso daí que você colocou de onipresente, onipotente, não tem no cartesianismo. Deus, o Criador, enfim. E todas as religiões existe uma figura criadora que poderia ser colocada como a ideia de Deus, enfim. Não, eu acho que isso tem no cartesianismo, sim. Porque senão o argumento dele não funciona. Não, o argumento inicial da ideia de Deus é através da ideia de perfeição e de infinitude. É só isso. Então, depois ele coloca os conteúdos do Deus cristão, né? Então, mas mesmo assim, a ideia de perfeição e infinitude não é uma ideia que está presente em todos os conceitos de Deus de todas as culturas. O Deus, sei lá, Zeus não é perfeito, sacou? Entendi agora o seu ponto. Então vamos lá, agora o Locke, depois que ele contra-argumenta sobre as ideias inatas, sobre o racionalismo em si, ele começa a fazer a sua exposição a respeito de como se formam as ideias. Então, primeiro ele separa as ideias em dois grandes grupos, ideias simples e as ideias complexas. De maneira geral, as ideias simples podem ter origem na sensação ou na reflexão. Nós nascemos somente com a capacidade de assimilar novos conteúdos externos à nossa realidade, através dos sentidos. Quando a gente faz isso, nós estamos adquirindo uma ideia simples pela sensação. Uma vez adquiridos, somos capazes de distinguir, separar, comparar e organizar este conteúdo de modo a formar nossas ideias e memórias. A nossa mente realiza operações internas dentro da nossa mente, com estes conteúdos que são absorvidos externamente. E a partir dessas operações, que nós temos a formação das ideias dessas próprias operações. São as ideias simples oriundas da reflexão. Então, a gente absorve um conteúdo mental através dos sentidos. Por exemplo, a gente absorve um conteúdo mental quando a gente tem contato com algum objeto amarelo. Depois, em seguida, a gente absorve um conteúdo mental quando a gente tem algum contato com um objeto azul. E aí, de posse desses dois conteúdos mentais, com a ideia do amarelo, a ideia do azul, a gente faz uma operação dentro da nossa mente para formar a ideia de comparação. Então, a ideia de comparação já não estava na nossa mente. Ela só é possível de ser formada depois que a gente já tem um conteúdo mental para trabalhar com ela. O primeiro grupo de ideias que formamos são os frutos diretamente das nossas qualidades sensíveis.
são ideias oriundas da sensação. Conteúdo mental é absorvido pela visão, pela audição, pelo paladar, o olfato, o tato. E assim a gente vai formando as ideias. Por exemplo, do amarelo, embora a gente ainda nem saiba o nome dessa cor, a gente já sabe que aquele objeto é amarelo, vermelho, azul, etc. Do tic-tac que o relógio faz, a gente talvez não sabe que aquilo ali significa os segundos passando, mas a gente reconhece aquele barulho do tic-tac do relógio. Do doce, do cheiro do estragado, do quente, do frio. Tudo isso são conteúdos mentais que a gente vai recebendo através da nossa sensibilidade. Somente depois que a gente tem posse dessas ideias básicas que a gente consegue realizar o procedimento mental interno, fornecer as novas ideias relativas às operações mentais, as ideias oriundas da reflexão. Então, a gente tem um primeiro grupo de ideias simples, onde a gente pode ter ideias simples que são oriundas da sensação, que são esses conteúdos que a gente absorve diretamente do mundo externo. E a gente também tem ideias simples, mas que são oriundas da reflexão, que são os conteúdos mentais que a gente absorve através desse trabalho primário de comparação de ideias. Somente quando já temos, por exemplo, a ideia do amarelo e do vermelho, que formamos a ideia de comparação. A gente forma a nossa capacidade de pensar, raciocinar, comparar, duvidar, tudo isso através de experiências internas na nossa mente. Mas essa formação só é possível depois que a gente já adquire um conteúdo mental externo. Sem esse conteúdo mental externo, a gente não formaria essas operações mentais, essas ideias de comparação, de duvidar, de raciocinar, de abstrair. Tudo isso é formado a partir de experiências externas que a gente tem. Então a gente tem experiências agora, não ideias, de dois tipos. As externas, que dão origem das ideias simples de sensação, como tamanho, figura, movimento, e se relacionam diretamente com o objeto externo que é adquirido pela gente pelos sentidos. E as experiências internas, que dão origem às ideias simples da reflexão, como a ideia de comparar, do prazer, de dor, que são frutos das nossas experiências mentais internas. Enfim, a gente chega nos tipos de ideias. No segundo tipo de ideia, né, que são as ideias complexas. As ideias simples são aquelas formadas pelo lidar direto com o objeto externo, e aí, como eu acabei de falar, e aí a gente pode trabalhar com essas ideias simples de modo a relacionar elas com outras ideias simples. Então, essa operação de poder juntar, separar, dissolver, encontrar características semelhantes em várias ideias. Assim, a gente consegue, diante de uma ideia simples, de diversas figuras de cachorro, cavalo, gato, rato, por exemplo, a gente pode formar uma nova ideia, essa complexa, que é a ideia, por exemplo, do animal quadrúpede. As ideias complexas ainda podem ser classificadas em outros 3 grupos. As ideias complexas de modo, que elas são as ideias formadas a partir de uma relação não necessária entre ideias simples. Por exemplo, a gente observa uma série de atos que despertam no nosso intelecto a sensação de orgulho. Você, sei lá, vai bem numa prova, você se sente orgulho, você tem uma sensação, uma espécie de felicidade, uma espécie de alegria. Você faz um bom trabalho e é elogiado pelos seus pais ou pelos seus amigos. Em todas essas experiências, você sente uma sensação parecida. Não é que exista nenhuma relação entre essas experiências em si, mas a sensação que ela gera em você é uma sensação parecida. E aí você forma uma ideia nova a partir desse modo que você desse modo de experiência, a partir de uma sensação que gerou em você, você forma uma ideia nova a ideia de orgulho, que é uma abstração a partir de um conjunto de ideias que entre em si não tem relação, mas somente no contato com o seu intelecto que ela forma essa relação. O segundo grupo de ideias complexas são as ideias de substância. Nesse caso, nós captamos características presentes em um conjunto de ideias simples e formamos uma ideia mais complexa e geral a respeito de um grupo. É aquele exemplo que eu dei para falar das ideias complexas, dos animais de 4 patas. Essa ideia admite que existe um conjunto de características gerais presentes nos objetos que nos permitem organizar e classificá-los de acordo com as suas qualidades primárias. Então, o cachorro tem efetivamente 4 patas, o gato tem efetivamente 4 patas, o cavalo tem efetivamente 4 patas. Quando eu tenho a experiência de observar um cachorro, um cavalo e um gato, essa característica está presente nesses 3 animais, e aí sim eu consigo formar a ideia complexa de uma substância que está presente entre todos esses animais, a substância do animal de 4 patas. E o terceiro e último grupo são as ideias complexas de relação.
Essas nascem diretamente do confronto e da comparação das ideias simples. Esse grupo de ideias complexas diz respeito à maneira como uma ideia simples se relaciona com outra ideia simples. Por exemplo, sempre que eu observo um dia sem nuvens no verão e me exponho à luz do sol, eu percebo que meu corpo esquenta. Assim, eu relaciono a ideia simples de calor à ideia simples do sol, formando uma relação entre esses dois acontecimentos. A relação é a seguinte: a exposição da luz solar me aquece. E aí, dessa maneira que eu vou formar a ideia da causalidade, que é uma ideia geral a respeito de várias relações diferentes. Também formo, a partir desse terceiro grupo de ideias complexas, a ideia do princípio da identidade ou do princípio da não contradição, que são as mesmas ideias que o inatista achava que eram responsáveis achava que era uma prova das ideias inatas. Então, Locke explica a formação desses princípios supostamente universais a partir de experiências que todo mundo tem, como, por exemplo, ficar disposto diante de do sol quente e esquentar o corpo, ou deixar alguma coisa cair na perna e sentir dor. A partir de experiências que todo mundo tem, que invariavelmente vão ser iguais em todos, todo mundo forma uma ideia muito parecida daquilo que os racionalistas chamam que o Aristóteles chama de princípio da identidade ou da não contradição. Então é desse jeito que ele explica a formação dessas ideias ditas como universais. Então a gente termina a explicação do Locke com esse último modo de ideias. São classificadas primeiramente entre ideias simples e complexas. As ideias simples podem ser fruto da sensação ou da reflexão, da sensação quando elas são criadas a partir diretamente de uma experiência que eu tive, da reflexão quando são criadas a partir de uma operação mental que eu fiz para organizar as outras ideias simples. E aí, além disso, das ideias simples, eu tenho as ideias complexas, que podem ser classificadas em outros 3 grupos: ideias complexas de modo, ideias complexas de substância e ideias complexas de relação. Então agora o Rodrigo Ribeiro de Carvalho vai concluir falando do método indutivo. Se tem jogo do Mengão, a torcida dá um show, pode levantar a plaquinha, hoje tem gol do Gabigol. A gente já falou em outro programa sobre o método indutivo, inclusive o Pedro foi contra a gente ter esse como um dos temas desse programa. Só que ele foi vencido na votação democrática, que aliás ele é vencido em quase todas as votações democráticas, fica muito triste com isso. Mas a gente achou importante colocar porque o método indutivo ele é o que diferencia, de alguma maneira, com o racionalismo, né? O método racionalista é um método dedutivo, que a gente também já comentou, e o método indutivo ele vai ter peculiaridades que vai diferenciar ele e a própria ciência de uma filosofia um pouco mais, talvez, a gente possa chamar abstrata. Então, a gente achou importante colocar o método indutivo aqui. Eu tentei trazer um pouco mais histórico essa construção do método indutivo para não ficar muito parecido com outro programa que a gente falou sobre isso. E aí eu dei uma pesquisada no livro didático e aparecem algumas figuras, como o Bacon e o Galileu, nesse processo histórico de revolução científica que dá origem a esse método, que dá origem e desenvolve esse método chamado de método indutivo. Lá no livro didático, diz que o Bacon usava a seguinte frase: saber é poder. Então, isso eu acho que é importante a gente colocar, que o método indutivo, o método experimentalista, ele tem essa ideia de utilidade, né? Ele é usado, esse conhecimento vai se construir para ser usado de alguma maneira e melhorar a vida humana. Não é só pelo próprio prazer de saber, mas o propósito de utilidade. E esse método ele é marcado por alguns momentos, algumas operações, tal como o racionalista também tinha, que a gente vai ter. E tem uma diferença, que eu acho que é uma diferença que a gente pode marcar didaticamente, mas ela é muito problemática, que é uma certa inversão do modelo. Se antes, no racionalismo, no idealismo, a gente tinha uma perspectiva de construção de uma teoria, e depois de tentar ler a realidade através dessa teoria, no método indutivo, do método experimentalista, a gente vai ter o contrário. A teoria é a última coisa que vai ser feita. Você vai ter, claro, uma hipótese, né? Você vai achar alguma coisa sobre a realidade, você vai suspender essa hipótese a princípio e vai buscar na observação, na organização racional dos dados que você observou,
ver se essa hipótese ela tem algum tipo de fundamento. E aí você coloca ela, se ela tiver, a partir desse primeiro processo de observação e organização racional dos dados. Depois você cria uma experiência de comprovação dessa hipótese, que é um segundo momento. Tendo essa hipótese sido comprovada, você cria uma generalização e você transforma em lei científica, e aí sim você cria uma teoria que explique todos esses eventos observados. Ficou muito confuso, ficou muito teórico, então eu vou colocar tudo isso no exemplo, para ficar mais compreensível. No livro didático eu reparei que eu esqueci o nome do cientista específico, mas no que diz respeito à vacinação. O que você faz do ponto de vista do método indutivo, experimentalista, no que diz respeito à vacinação? Você separa, o exemplo colocava que ovelhas estavam morrendo por um tipo de bactéria, uma doença feita por uma bactéria. O que você faz nesse sentido? Você separa três grupos de ovelhas. Num grupo você não faz nada. No outro grupo você inocula, você injeta aquela bactéria só que morta ou enfraquecida. E no último grupo você injeta a bactéria normal, né? Com toda a sua potência, viva e tal. O que você observou depois? A hipótese é que no grupo que você inoculou a bactéria morta ou enfraquecida, vai se criar anticorpos para aquela doença e as ovelhas não vão morrer daquela doença. E aí é isso que você está querendo testar. Quando você separou nos grupos, são os grupos de observação de como vai se comportar as ovelhas nas três situações. Não inoculada com a doença na sua potência e inoculada com a doença enfraquecida. No grupo que as ovelhas receberam a doença em seu estado bruto, todas elas morreram. No grupo que foi vacinado com a doença enfraquecida, todas elas sobreviveram e ficaram fortes quanto àquela bactéria. E no outro grupo das ovelhas que não foram inoculadas, se elas foram contaminadas em algum momento com a doença, elas morrem porque elas não se fortaleceram quanto a essa bactéria. Então, vejam como funcionou o método específico, né, indutivo. Pedro, inclusive, você que é palestrinha na ciência, você pode falar mais adequadamente desse tipo de método, né, de inocular o vírus e tal, trazer isso para um ambiente humano, de repente, para ficar mais claro. O problema de equiparar isso ao método científico é que o método científico tem nuances, né, diferentes. Não, isso aí eu vou falar um pouco depois, mas ficou claro a ideia de observação, organização dos dados, eu vou até retomar isso agora. Sim, acho que sim. Show. Então, se você vai destacar as nuances, tudo bem. Eu não sei quais são as nuances que você quer que destaque, que mas se eu não destacar, você destaca. Nem existe isso, tá inventando palavra. Não, porque, por exemplo, o método científico, ele trabalha com os dois de certa forma. E ele se obriga a uma repetição e uma certa... Quando a gente destaca filosoficamente a indução e a dedução, elas meio que operam de maneira fechada. Separada, né? Sim. Mas depois você fala isso. Pera aí, deixa eu acabar e aí você faz esse comentário. Não, eu tenho que defender as nuances aqui. Defende as nuances no fim, porque eu acho importante. O que foi feito quando a gente olha para esse exemplo? Teve uma observação, né, de uma bactéria que estava destruindo o rebanho de ovelhas. Teve uma organização racional desses dados e criou-se uma hipótese. E se a gente inocular, né, injetar essa bactéria enfraquecida? O que será que acontece? Será que isso fortalece o sistema imunológico das ovelhas a ponto delas não mais serem mortas por essa bactéria? E aí, como é que a gente vai fazer então? Então a gente tem que testar. A experiência precisa de uma comprovação, a hipótese tem que ser comprovada. A partir do momento que a gente teve o resultado das 25 que foram inoculadas com a bactéria enfraquecida sobrevivendo e não mais morrendo por essa bactéria, eu crio a lei. Qual é a lei? Se eu inocular esta vacina, essa vacina, as ovelhas que foram vacinadas não mais morrem. Essa é a lei geral que eu tiro da minha experiência. Então agora sim eu crio uma teoria. Quer dizer, quando eu tenho a bactéria do tipo tal e inoculo ela enfraquecida, eu crio no sistema imunológico uma reação mais forte que impede que ele seja vencido por essa bactéria, por essa doença. Então vocês vejam, a teoria ela foi para o fim do processo e não mais no início do processo. Então eu acho que com esse exemplo a gente pode apresentar uma outra coisa que é um ponto fundamental do método indutivo, que é a ideia de que comprovação e previsão.
Então, o método indutivo, ele faz a experiência, ele faz a experimentação no sentido de comprovar a hipótese que ele tem e de prever para frente, para o futuro, como que aquela situação irá se comportar. Esse é fundamental, porque muitas das pseudociências, das teorias que querem ser ciências, mas que não se adequam por isso, pela impossibilidade de experimentar, de testar, né? Ou pela incapacidade de prever, que seria o outro elemento fundamental para você ser uma ciência, para você usar o método indutivo da maneira correta. Por exemplo, a astrologia. O Pedro já citou em outro programa que nós três somos, a palavra, nem sei se essa é pisciano, né? Do signo de peixes. Pedro, que É pisciano mesmo. Pisciano, né? Então, que nós três somos piscianos, e uma das características fundamentais do pisciano é ser carente. E então, isso teoricamente é uma ciência que tem suas tentativas de explicação, e que, para ela se comprovar, ela tem que ter essa capacidade de previsão e de colocar uma lei para o futuro. Então, se você encontra um pisciano não carente, você refuta a cientificidade dessa ciência, dessa pseudociência. Então, e aí, em geral, essas pseudociências elas sempre vão se utilizar de certos artifícios para tentar se justificar a incapacidade de prever. Por exemplo, você fala, então o Pedro Cortá, ele é pisciano, mas ele não é carente por causa do ascendente dele, que é em Gêmeos. Eu estou chutando, eu não sei se o ascendente do Pedro é em Gêmeos. E aí, com isso, você destrói a questão, o argumento contra a capacidade de previsão da astrologia. Ô, Rodrigo, eu não entendo muito de astrologia, não tem nada a ver com isso. Mas eu e você nascemos no mesmo ano e somos do mesmo signo. Então nós somos do mesmo ascendente? Não, ascendente tem a ver com o quê? Com o... Onde... Eu acho que é a hora. O ascendente tem a ver com a hora que você nasceu. Porra. É onde está algum planeta com a hora que você nasceu. Um negócio assim. Entendi. Aí especificou pra caramba, então não tem jeito. Sempre vai ter uma saída. Exatamente. Aí, se fosse o ano, eu poderia falar que mas eu e o Rodrigo somos do mesmo ano, somos do mesmo signo, e por isso teríamos personalidades completamente parecidas, que não é verdade. Mas como é a hora, aí fica... E aí você destrói a capacidade de teste, né? Porque cada um vai ter praticamente um arcabouço teórico diferente, porque vai ter um signo diferente, com ascendente diferente, com a lua diferente, com o sol diferente, e aí você não tem capacidade de prever nenhuma. Exatamente. E aí esse processo ele começa com Bacon, mas ele avança, né, com Galileu, e Galileu vai colocar um outro elemento fundamental nesse tempero do método experimental, que é o uso da matemática. A gente viu lá no racionalismo que a matemática era também o paradigma central do racionalismo. E ele também vai ser usado como um paradigma no experimentalismo, no empirismo. E Galileu vai ser um dos grandes nomes que vai tentar fazer essa conexão. E com isso ele vai descobrir várias coisas, entre elas a lei da queda livre. Ele vai fazer modificações no telescópio, que vai proporcionar várias descobertas astronômicas. Eu acabei de ler e já esqueci. Um cientista observou a órbita do Urano, talvez o Pedro saiba, ou o Fagner, e viu que a órbita dele tinha uma distorção, o que sugeria que tivesse que existir um outro corpo perto dele, que seria Netuno, que depois veio a se descobrir que fosse Netuno. Ele conseguiu, através desse uso experimental e da matemática, calcular o tamanho do corpo, a distância da Terra, tudo sem ver o corpo, vendo apenas a distorção de órbita que era produzida em Netuno. Netuno ou Urano? Urano, Netuno. Então é Urano. Em Urano. Netuno está depois. Então, antes mesmo de observar o Urano, você observava Netuno, você via a distorção e você conseguiu calcular tamanho e distância que este planeta, que ainda não tinha sido observado, estava. Então isso é só para mostrar como que o método experimental ele foi se construindo, ele foi se adaptando à matemática, foi absorvendo elementos matemáticos, se aperfeiçoando para chegarmos no método experimental, no método científico tal como a gente tem hoje. O ponto de ápice é a física newtoniana, né? Que foi, acho que assim, o elemento mais forte desse método,
e que é totalmente importante para o que a gente vai ver já já, que provavelmente vai aparecer no próximo patch, que é a filosofia kantiana e o criticismo. Então, assim, só para finalizar, o progresso da ciência, ele, no empirismo, ele não vai se dar através do método dedutivo da lógica, que é o método do racionalismo, justamente porque o método dedutivo da lógica ele está mais relacionado às ciências puras, como lógica, matemática e física pura. A necessidade de você usar a experiência, usar esse método experimental, usar a matemática aí sim, para te auxiliar a criar hipótese, testar hipóteses, isso só pode vir com um método que tenha como base a observação empírica e o teste experimental dessas hipóteses. Então, esse eu acho que foi o ponto mais importante do método indutivo em diferenciação com o que a gente tinha antes. Pedro e suas nuances, cadê? Já dei as nuances, deixa elas lá, onde elas estavam. Show. Se tem jogo do Mengão, a torcida dá um show. Pode levantar a plaquinha, hoje tem gol do Gabi. Então é isso, gente. Muito obrigado. Boa semana a todos de estudos. A gente volta na próxima semana com mais um tema proposto aí pelo Programa de Estudos Tutorados do Governo. Ou não, né? Na semana que vem o PET acaba, talvez a gente tenha uma semana de atraso e a gente tem liberdade para poder escolher o tema. A gente vai ver isso só conforme recebemos notícias do governo que ele gosta de trabalhar com emoção. Oi? Passou rápido, né? Passou rápido demais. 4 pets rapidinho. É isso aí. Um abraço, Pedro. Um abraço, Rodrigo. Tchau. Até. Falou. Flamengo não tava bem, nós tava na fase ruim. Contratamos o treinador com o nome de Jesus. Organizou nosso time, a meta é ser campeão e trazer muita alegria pra nossa grande nação. Tá difícil de parar, os coringa do Flamengo. Aqui, achei. Você já achou aí, Pedro? Até DRT também. Continue bom trabalho, Gabriela. Você, por enquanto, é a nossa única memeira profissional. Será que a gente deveria dividir um pouco dos lucros com a Gabriela? A gente pode dividir o 0, né? Por enquanto a gente tá tendo prejuízo. Eu acho que ela não entraria nessa jogada, não. Grande Muxu tá presente também. O que significa RT, Pedro? É retweet, né? É o compartilhar do Twitter. É a nova língua do Twitter, né? Entendi. E como é que eu faço pra fazer um retweet? Você tá vendo aí debaixo do Twitter, do tweet da... Tá vendo aí debaixo do tweet da Gabriela? Aí tem um símbolozinho tem um negocinho pra você coração, falar. Tem um negocinho pra você sinalizar pra Gabriela que tu curtiu. E tem um negocinho que tem 2 setinhas, tá vendo? Envolvendo. Vou atualizar. Não, tipo, então atualizar é o retweet. O atualizar é o retweet. Aí quando você clica, ele te dá 2 opções. Retweetar apenas comentário. Exatamente. Eu tô com ele aberto aqui. Então vou retweetar também. Agora, provavelmente isso vai entrar no nosso episódio, porque o Pedro não vai conseguir se controlar. Mas, por favor, coloca o Fagner aprendendo a mexer no Twitter no fim. E aí a torcida grita, canta o quê?